Olá, agora eu vou demonstrar como utilizar o robô gradiente linear no Forex. Esse vídeo é motivado pelo pedido do Leonardo. O Leonardo adquiriu o nosso livro na versão e-book. Na versão e-book você recebe o código-fonte do robô gradiente linear, onde eu explico como programar do zero esse robô gradiente linear aqui, e o código executável do robô pronto para fazer seus backtests e operar. Muito bem, o Leonardo adquiriu o nosso livro, recebeu o robô e teve uma dificuldade para colocar o robô para operar no Forex. Eu respondi para ele que era só fazer um pequeno ajuste. O robô eu programei de modo que utilizasse na B3 o preço do último negócio. Se a gente abrir um home broker de qualquer corretora, vai ver lá o preço do último negócio. Na corretora de Forex, em geral, não existe o preço do último negócio. Existe apenas o melhor preço de compra e o melhor preço de venda no book. Por essa razão, o Leonardo não teve sucesso quando foi fazer os backtests com o robô no Forex. Eu já fiz essa alteração no código e agora roda tranquilo na B3 e nas corretoras de Forex. Muito bem. Aproveitando, então eu já vou demonstrar como pode ter pessoas que não conhecem a estratégia gradiente linear. Eu vou demonstrar como funciona a estratégia gradiente linear e em seguida eu demonstro como configurar os parâmetros do robô gradiente linear no Forex. Então vamos lá. Aqui uma rápida apresentação de quem vos fala. Vamos seguir. Muito bem, o robô gradiente linear monta uma grade de ordens limitadas. Essa grade pode ser uma grade de ordens de compra ou de ordens de venda. Qual o sentido disso? Primeiro, vou lançar a mão aqui do nosso site aqui, já tem uma pequena uma explicação sucinta do robô. Vou lançar a mão aqui dessa página para me ajudar aqui a explicar como a estratégia funciona. Então, primeiro, o robô, utilizando médias móveis, recebe um sinal de compra ou de venda. Quando a média rápida cruza de baixo para cima a média lenta, a gente entende que o mercado entrou em tendência de alta. Então, o robô vai montar uma grade de compra. O que o robô gradiente linear quer tirar proveito? Numa tendência de alta, o preço não sobe em linha reta. O preço sobe muito, cai um pouco. Sobe muito, cai um pouco. De modo que, no fim, a gente tem uma tendência de alta. Então, o robô gradiente linear, numa tendência de alta, monta uma grade de compra, coloca 5 ordens limitadas de compra, de modo que o preço sobe, quando recuar é executada a ordem de compra. Assim que a ordem de compra é executada e virou posição, é colocado um take profit para essa nova posição. De modo que o preço recua, pega a ordem, é colocado um take profit. Quando o preço voltar a subir mais um pouco, esse take profit é executado. Dessa forma, o gradiente linear vai tirar proveito da tendência de alta, vai tirar proveito desse ruído, dessa oscilação do preço numa tendência de alta. Daqui a pouco eu vou rodar um backtest aqui demonstrando o robô na prática, mas aqui para a gente entender, né? Então, uma vez que pegou uma ordem, por exemplo, uma grade de compra, uma ordem da grade foi executada, virou posição. Então, automaticamente é colocado uma ordem de venda, que vai ser o take profit daquela posição, e o robô acrescenta mais uma ordem à grade de compra, de modo que a grade tem sempre 5 ordens. A grade de compra vai se manter, vai permanecer enquanto o sinal for de compra. A média rápida cruzou de baixo para cima, a média lenta. Estamos num sinal de compra, em tendência de alta. Quando o sinal se inverte, então a média rápida vai lá e cruza de cima para baixo a média lenta, o mercado entrou em tendência de baixa. O robô vai zerar todas as ordens e todas as posições e montar uma nova grade. Agora, uma grade de venda, com ordens limitadas de venda. Muito bem. Assim que você coloca o robô para rodar, ele não toma nenhuma ação. Ele fica esperando o primeiro cruzamento. Se for um sinal de compra, o robô monta uma grade de compra. Caso contrário, monta uma grade de venda. Lembrando que, como você recebe o livro junto, onde eu demonstro programando todo o código do robô do zero. No capítulo 9, ensino a programar o robô, depois de já ter te ensinado as bases da programação. No capítulo 9, toda essa explicação sucinta de como o robô funciona, inclusive a grade. Alguns detalhes da grade. A frequência, na hora de configurar os parâmetros. A frequência é a distância entre cada ordem. E o que é essa distância? É um valor monetário. Então, por exemplo, se estiver operando, no caso aqui, Forex, eu vou demonstrar. Então, no Forex, a oscilação mínima de preço é 0,0001 no par euro-dólar, que eu vou demonstrar. Então, por exemplo, a gente pode colocar uma frequência
frequência de 0,0010. Então, a distância entre cada ordem vai ser de 0,0010. Essa é a frequência. O take profit vai ser colocado na mesma distância da frequência. Então, aqui, ó, o take profit é colocado aqui, no caso aqui, seria de 0,0010. Outro detalhe, uma vez que a grade foi montada, o preço pode continuar subindo, de modo que o preço se distancie da primeira ordem da grade, que está mais próxima do preço do mercado. Nesse caso, o preço iria continuar subindo, ia ficar distante da grade e nenhuma ordem seria executada. O que o robô faz? Tá aqui, ó, mais um nível da frequência, mais um nível que subiu da frequência. Se o preço se distanciar 2 vezes o valor da frequência, então tá aqui, o robô sobe a grade um nível, de modo que se os preços for subindo direto, a grade vai sendo arrastada para cima para sempre ficar numa distância razoável do preço do mercado. Porque senão o preço sobe e fica distante da grade e nenhuma ordem vai ser executada, né? Então toda vez que o preço de mercado subir 2 níveis do preço da frequência, o robô automaticamente puxa a grade um pouco para cima. Lembrando que, se eu não estiver conseguindo ser super didático aqui, no livro está explicado detalhadamente como funciona o robô. Muito bem, os parâmetros no Forex. Como é que a gente configura agora? O volume do Forex é um pouco diferente da B3. Por exemplo, o mini contrato de dólar ou índice futuro é 1, o volume, né? 1, 2, 3, aqui na B3. No Forex, o volume é dado de maneira diferente. O contrato padrão no Forex são 100 mil unidades monetárias da moeda base. O volume no Forex pode ser que vai ser um contrato cheio desse, pode ser 0,1 desse volume, pode ser 0,01, o volume mínimo. E também múltiplos disso. Pode ser então 1, 0,3, pode ser 0, não é vírgula, é ponto, 0,02 de volume, 0,35. Então, que são exemplos de volume válidos no Forex. Basicamente, você pode colocar qualquer valor entre 1 e 0,01 de volume no Forex. A frequência, como eu falei, é o valor monetário que vai definir o espaço entre as ordens limitadas. Então, no Forex, a variação mínima de preço é 0,001. São 5 casas decimais. Então, a gente pode definir o volume como 0,0010. Então, a distância entre cada ordem no Forex, a frequência, será de 0,00010. Próximos parâmetros: perda máxima e meta de ganho. Esses valores monetários definem quando o robô vai parar de operar no intraday. Perda máxima aqui, por exemplo, 5,50 está definido aqui. O que significa? Significa que se as perdas no intraday alcançar $5,50, ou seja qual for a moeda da conta, o robô vai fechar todas as posições abertas, vai fechar todas as ordens e vai parar de operar. Então, isso aqui é uma espécie de stop diário. É intraday esse cálculo. Meta de ganho, da mesma forma. Aqui está definido em $6, por exemplo. Então, significa que, à medida que os ganhos fossem acumulando ao longo do dia, quando atingir $6, o robô fecha todas as posições que porventura estejam abertas, fecham todas as ordens e para de operar durante o dia. Só vai voltar a operar no dia seguinte. Então, essa perda máxima e meta de ganho é calculado diariamente. No backtest, por exemplo, tem o primeiro dia. O que atingir primeiro, se atingir a perda máxima, o robô para de operar. Se atingir a meta de ganho, ele para de operar num determinado dia. E só vai voltar a operar no dia seguinte. No backtest é contínuo, vai rodar vários dias seguidos. Então, essa perda máxima e meta de ganho é diariamente. Hora inicial, minuto inicial. Isso aqui você define o horário de operação do robô. Eu fiz outra adaptação aqui. Na B3 funciona de 9 a 6h30. No Forex é 24 horas. Então, eu estendi os horários possíveis de configuração aqui de 0 horas e 0 minutos até 23 horas e 59 minutos. Porque o Forex funciona 24 horas por dia. Outra atualização que eu fiz no robô: informações do trade em andamento. Então, quando o robô estiver na tela operando, você vai perceber do lado esquerdo da tela, que eu vou demonstrar no backtest já, 3 informações. A primeira delas é a seguinte: o horário de negociação. A primeira delas é o horário de negociação. Então, por exemplo, se você configurou o robô para operar de 10 da manhã às 11 da manhã, por exemplo, significa que, uma vez que você colocou o robô
na tela 9 da manhã. Ele está lá, anexado no gráfico. Vai aparecer horário de negociação fechado, porque você programou para operar de 10 às 11. São 9 horas. Então, você tem essa informação lá, o robô não está operando ainda. Tá? Horário de operação fechado, ok. Assim que der 9 horas, o horário de negociação, o aviso na tela vai mudar para aberto. Então, muito bem, aí você vai ver na tela, poder ver que está dentro do horário de operação do robô e o que o robô está operando. Nosso exemplo aqui de 10 às 11. Assim que der 11 horas, passar de 11 horas, o horário de operação vai voltar a ser fechado, te indicando que o robô está fora do horário de operação e não está operando mais. Segunda informação, ganho intraday. Isso aqui te informa quanto o robô está ganhando ou perdendo no intraday, durante o seu dia de operações. Lembrando aqui, ó, perda máxima e ganho máximo. Nesse exemplo, a perda máxima é 5,50. Então, se o robô estiver aqui perdendo 1,20, perdendo R$2, $2, 3, 4, você vai acompanhando. Você consegue ver se está perto do stop ou não. Da mesma forma, a meta de ganho, $6. Então, você vai acompanhando. Está ganhando $1, 2, 4, 5. Você vai acompanhando, vendo o resultado do robô durante o dia e sabe se está próximo do stop do dia ou se está próximo da meta de ganho. Outra informação, lote total. Como o robô pode acumular muitos lotes, é interessante você saber quantos lotes o robô tem naquele momento. Quantos lotes você está comprado ou vendido naquele momento. Então, o lote total te dá essa informação. Uma ordem foi executada e você definiu que o lote inicial lá é de 0,01. Então, se executou uma ordem, você está com 0,01 lote. Se executou se o preço caiu mais um pouco, numa grade de compra, por exemplo, caiu mais um pouco, executou outra ordem, então agora você está com 2 lotes, então você está com 0,02. De modo que você consegue acompanhar quantos lotes estão abertos no momento. Então, essas 3 informações, seja muito importante saber o horário de se está aberto ou fechado, quanto o resultado do robô e quantos lotes o robô tem aberto naquele momento. Vamos para o backtest. Muito bem, vamos rodar um backtest agora para demonstrar tudo isso que eu falei. Então, selecionei aqui o robô gradiente linear, selecionei o ativo euro-dólar, uma data aleatória qualquer aqui, modo visual para a gente acompanhar, inputs aqui, entradas. A frequência, eu selecionei aqui uma frequência 0,00110, são 5 casas decimais depois do ponto. Perda máxima, eu defini aqui como $1. Lote máximo, aqui está 20. Vou colocar 0,90. Significa que, à medida que o robô for abrindo posições, se acumular 0,9 lotes, ele fecha todas as posições e para de operar no dia. Meta, aqui é a meta de ganho. 1,2. Então, se o robô atingir 1,2 de lucro, de ganhos no dia, ele zera todas as posições e ordens e para de operar também. Só volta a operar no dia seguinte. Hora inicial, vou configurar aqui de 3 horas da manhã no caso. Hora final, 5:30. Esse vai ser o horário de operação do robô. Vou dar Start. Deixa eu expandir. Fica mais fácil visualizar. Tirar essa grade. Então, muito bem. A gente está vendo aqui. Tá aqui, ó. Agora são 00:59 aqui no backtest. Está fora do horário de operação. Por quê? Porque eu defini que vai começar às 3. Ganho intraday 0, lote total até o momento 0. Vamos seguir. Muito bem, 2:54, lembrando que está definido para começar a operar 3. Então vamos seguir. Horário de operação aberto. O candle aqui, se a gente colocar a seta, a gente vê que são 3 horas. Exatamente o horário que eu defini. Então mudou aqui, horário de operação aberto. Agora eu já sei que o robô está operando. Então vamos seguir. Primeiro cruzamento da média. Cruzou de cima para baixo. A média rápida cruzou de cima para baixo a média lenta. Abriu a grade de venda. Tá aqui 5 ordens limitadas de venda. A gente puxa um pouquinho aqui para poder ver as 5 ordens. Executou uma ordem. Então tá aqui, ó. Executou uma ordem, uma posição surgiu. Então é necessário um take profit para essa posição. Tá aqui uma ordem que é o take profit dessa posição, uma ordem de compra. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Foi colocado outra ordem de vendas para que a grade continue com 5 ordens. E a gente pode observar aqui, como tem posição aberta, a gente vê aqui ganho intraday, menos 0,05, lote 0,01. Então tem um lote aberto e aqui o resultado do robô até o momento. Se a gente deixa rolar, ó, menos 0,06, a ordem foi fechada e está aqui o resultado do robô. Esse ganho intraday, o robô leva em conta o resultado das posições já fechadas no dia e as posições abertas também. Então, muito bem, vamos seguir. Foi executado mais algumas ordens aqui e o ganho intraday, 0,04. Muito bem, agora está ganhando. Vamos seguir mais um pouco. 0,019. Vamos seguir aqui para ver o stop. A gente definiu nos parâmetros o stop de 1, né? Se tivesse perdendo $1, o robô pararia de operar.
operar. Se estivesse ganhando $1,20, ele também pararia de operar. Então, muito bem. Vamos deixar rodar rápido aqui. Tá perdendo 0,64 nesse exemplo. Aqui, ó, tem duas posições abertas. Então, é o lote 0,02, porque eu defini que o lote padrão de cada entrada aqui vai ser 0,01. Então, duas posições abertas, cada posição tem um lote de 0,01. Então, você tem essa informação aqui, o lote total 0,02 aberto nesse momento. O resultado está de menos 0,59 centavos nesse momento. Então, muito bem, dois lotes abertos. Vamos seguir, 0,71. Ó, atingiu a perda máxima definida, era de $1. Então, tá aqui, ó, passou de $1. O robô zerou todas as posições e todas as ordens e não vai operar mais. Observa aqui, o horário de operação ainda está aberto, mas o robô não vai operar mais. Qual horário agora? 5:05. A gente definiu que o robô ia operar de 3 a 5:30. Então vamos observar aqui, ó, o horário de operação está aberto ainda. Vamos observar quando chegar em 5:30 que vai mudar para horário de operação fechado. Fora do horário de operação. Por quê? Deu 5:30. Dessa forma, o robô funciona. Então, muito bem. Qualquer dúvida que possa ter surgido, é só fazer como o Leonardo, envia um e-mail para a gente, que a gente explica ou faz alguma alteração no código que for interessante. Bons estudos e bons trades.